Pra gente falar quanto é que custa pra você morar sozinho, a gente vai cair de novo naquele espectro do depende. Pra deixar mais fácil, eu fiz uma planilha, tá? E eu sei que o jovem da geração Z, ele é averso à planilha, mas essa planilha aqui, ela é muito simples, tá? Você vai entrar em cada tópico que o tio falou aqui ao longo do vídeo. Ah, o valor do meu condomínio é tal. O valor da minha luz é tal. Aí você vai botando um valorzinho aqui, certo? E no fim você vai ter o custo mensal e o custo de mês 1. Eu peguei essa planilha daqui, eu fiz uma adaptação de algumas outras planilhas, tá? Eu vi uma planilha do Raul, do Investidor Sadinha, eu vi uma planilha de alguns outros canais, eu tinha uma planilha minha que eu tinha criado para um outro canal também, então eu adaptei todas elas nessa planilha daqui, que vai estar no link, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, né? Dá uma dica pra vocês, tá? Pra você poder usar essa planilha, você vai ter que duplicar ela pra você, tá? Então você vai ter que fazer uma cópia pra você. O primordial pra você pensar, caso você já não saia da casa dos seus pais comprando um imóvel, que eu acho que raras exceções acontecem, é você pensar em algumas coisinhas, né? O primeiro deles é o aluguel. Quanto que você vai pagar de aluguel num imóvel? Ele muda muito de lugar para lugar, tá? E muda principalmente dentro dos lugares nos quais você vai procurar. Então, por exemplo, o Thiago, que é o nosso editor de vídeos lá pro canal de cortes, perguntei para ele quanto que ele paga no aluguel dele hoje. Ele paga cerca de R$700 no aluguel dele. Porém, ele mora no Capão Redondo. Eu achei uns imóveis aqui, mais ou menos no mesmo tamanho que ele mora, na região da Vila Prudente, por R$2.500. Então você já tá vendo que só isso daí, só esse valor do aluguel já muda muito. Além do fator aluguel, você vai pagar também o fator condomínio, que é um outro valor que vai ser integrado aí na sua conta, e também tem o valor IPTU, tá? O IPTU às vezes tem um valor total do IPTU, o dono divide às vezes ele por 12 e ele vai colocando aí no valor do seu aluguel. Em raros casos o cara cobra todo o IPTU de você de uma vez. O que eu recomendo pra você? Cara, vá pesquisar preços de aluguéis reais. Não faça suposições. Você pode procurar isso em sites como Quinta Andar, Vivo Real, Lelo Imóveis, OLX. Às vezes você pode acabar dividindo o aluguel com algum amigo seu. Então, sei lá, isso aqui acaba sendo um valor que você pode ser, o aluguel é R$2.000, mas vai ficar R$1.000 pra cada um. O aluguel é R$1.000, vai ficar 500 pra cada um. Beleza. Dentro do condomínio, fica ligeiro que às vezes tem algumas taxinhas que você não precisa pagar, tá? E essa é a parte boa de você ler as coisas das quais você está pagando. O que eu recomendo pra você tomar muito cuidado, é nesse próximo ponto que eu vou falar. Se você for fazer o seu aluguel do jeito certo, que é via imobiliária, com um contrato, tudo bonitinho, você vai ter que pagar uma caução, né? Porque o dono do imóvel, ele vai pedir uma garantia pra sua mudança pro imóvel. Essa garantia às vezes vai ser através de um fiador, então às vezes vai querer um imóvel lá como garantia, então alguém que seja fiador, que dê um imóvel como garantia de que você vai pagar o aluguel, através de um seguro fiança, que é uma modalidade que existe hoje em dia, ou através de um cheque caução. E o cheque caução, normalmente, que é uma modalidade bem comum, então você vai ter que pagar, às vezes, 3 aluguéis adiantados pra você entrar no imóvel. Da última vez que eu falei quanto custava pra mudar no imóvel, eu vi que muita gente ficou impressionada com isso, e muita gente ficou impressionada que pessoas ficaram impressionadas com isso. Porque muita gente acaba mudando, e esse é o risco, na doida, né? Ah, você mora onde? Ah, eu passei ali numa casa que tinha um quartinho pra alugar, conversei com o dono e tô morando lá nos fundos, né? Qual que é o contrato que você tem? Não é nenhum. Então muitas vezes, muitas pessoas fazem um acordo na informalidade. E aí, eles acabam se livrando da caução, o que é uma cagada. Por quê? Você economiza uma grana? Economiza uma grana. Só que qual que é o problema? Você corre o risco de não ter um contrato pra te proteger. Você já tá desprotegido com contrato. Sem contrato, meu amigo, você tá na merda. Então, se você vai se mudar, garanta que você vá se mudar com contrato. Eu botei na nossa planilha ali um custo mudança, né? E vai contemplar essa parte de caução, pra você pensar o quanto que eu vou dar de caução, porque é um valor que você vai precisar ali pra entrar no imóvel. Essa caução você paga uma vez, no dia que você for se mudar, né? Então você paga, o aluguel é R$1.000, vai dar R$3.000, né? Mais R$1.000. Então você vai gastar R$3.000 para entrar no imóvel e no mês seguinte você vai gastar só R$1.000. É só uma vez que você paga, mas é importante você entender que sim, você vai pagar por ele e é importante você ter essa noção que ele é um gasto. Aí, o que é importante você saber, esse dinheiro daqui, ele volta para você, tá? O depósito, calção, o cheque calção, ele volta no futuro para você. Dependendo da modalidade, às vezes ele volta corrigido, dependendo às vezes não. Alguns lugares, por exemplo, se você destruiu a casa, o dono pode pegar o seu cheque calção para ele reformar a casa, né? Então às vezes você não quer reformar
reformar a casa, fala, fica com calção, você reforma a casa, eu não preciso cuidar dessa reforma. Até porque é importante você saber, né, que o jeito como você pega a casa é exatamente o jeito que você tem que devolver. Muita gente não sabe disso, tá? Mas é uma parada que é importante você ter plena noção que o jeito como você pega o seu imóvel é o jeito como ele tem que ser devolvido. Que eu vou botar aqui que é o custo de mudança. O que é um custo de mudança que é importante a gente ter isso aqui de ideia? Eu tenho aqui na casa da minha mãe uma cama, eu tenho aqui uma estante, eu tenho aqui não sei o que, uma mesa gamer, eu tenho aqui tantas coisas que eu preciso levar para esse imóvel novo. Então você precisa pagar um carreto, que talvez tudo isso não dê pra você levar de Uber. Dependendo do imóvel pro qual você vai morar, às vezes você não vai ter nada no imóvel. Então, às vezes você vai chegar no imóvel, tinha uma casa que eu tava cogitando morar antes dessa daqui. Eu te contei essa história dessa casa? Que ela não tinha nenhum armário. A dona tá com pressa, tá querendo saber se você tem interesse no imóvel ou não. Eu falei, não tem nenhum armário. Esse imóvel não é nenhuma prioridade pra mim. Manda a dona se resolver aí, velho. Então isso entra no nosso custo de mudança, tá bom? Olá, meu nome é Edson Castro e esse daqui é mais um vídeo da nossa série com dicas pra morar sozinho. Muita gente pediu pra saber quanto é que custa pra morar sozinho, pra gente falar um pouco de preço, ideias de preços. Vem cá, Tobias, dá um oi pra galera. Oi, gente. Deixa nos comentários também qual outro vídeo você quer ver aqui na nossa dicas pra morar sozinho, que sugestão você quer, qual outro tipo de vídeo você quer ver, que a gente tá lendo todos os comentários. E quero falar uma coisa pra vocês também, tá? No meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, a gente também dá uma série de dicas de como você morar sozinho, como cuidar do seu dinheiro, como cuidar da sua carreira. Sabe, todas aquelas dicas pra vida adulta que você queria ter recebido, mas às vezes seus pais não te deram, às vezes eles não tinham as ferramentas necessárias pra poder te instruir. Ele já está em pré-venda pela editora Maquinaria lá na Amazon. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. O livro sai agora em junho, mas é muito importante esse momento de pré-venda, porque quanto mais a gente vender, quanto mais barulho a gente conseguir fazer com ele, mais a gente vai conseguir dar um rolê aí pelo Brasil, fazendo noites de autógrafo, visitando eventos, conhecendo a rapaziada. Compra aí o meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. É o meu primeiro livro solo, tô muito feliz agora de ter feito um livro do jeito que eu quero, como eu queria. Conto muito com o seu apoio aqui nessa nova empreitada. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bom, agora a gente vai falar de uma parada que são as contas fixas da sua casa, tá? E as contas fixas, elas são principalmente água, luz, gás, internet, streaming, e vou colocar uma outra categoria aqui que podem ser a categoria dos outros, tá? A tarifa mínima de água que você pode gastar por mês, sabia que tem uma tarifa mínima de água? É R$38, mas você não liga a torneira, se eu não me engano, você paga R$38 por mês. Água, você paga água e esgoto também, que é uma outra parada que as pessoas talvez não saibam, né? Você paga pelos dois. Quem jogou Cities Skylines tá ligado que tá tudo no mesmo pacote. A conta de água aqui em casa vem, no máximo, torando R$100. Então você vai gastar uns R$100 de água. Luz, vai depender muito o quanto que você usa de luz, o quanto você gasta de luz. Aqui eu tenho um diferencial meu, que é o quê? Como a gente grava vídeo, a gente gasta muita luz. Então, por exemplo, Luca, mostra a quantidade de luz que tá ligada aqui agora. Então tem esses LEDs ligados aqui, a gente às vezes liga a softbox, eu ligo o PC pra rodar computador, a gente tem um monte de coisa que tá rodando o tempo todo por aqui, então a gente gasta bastante energia, mas a gente ainda não gasta tanta energia assim. Hoje, de conta de luz, eu gasto R$140. Outra questão também, gás. Por exemplo, aqui em casa eu não tenho gás, né? Eu tenho gás de cozinha só. Eu comprei um botijão de gás quando eu me mudei pra essa casa e desde então eu não precisei trocar ele. Então já faz um ano que eu tô com o mesmo botijão de gás. É um gasto completamente irrisório, assim, pra minha equação. Você cozinha muito e tal, talvez seja uma conta pra você. E pra conta de quem mora em apartamento, às vezes é um gasto muito baixo. Muitos apartamentos, eles costumam ter o gás incluído no condomínio, né? O seu é incluso? Quanto você gasta por gás por mês? 30, 40 reais. É, só cozinha, né? Então, o gás costuma ser um menor valor aqui da conta. Agora vamos falar de um valor aqui que é importante a gente ter, que é um gasto fixo também importante. Internet. Já vou te dar uma dica aqui, irmão, que essa dica aqui vai mudar a sua vida. Não se mude sem saber se o lugar pra onde você vai mudar tem acesso à internet. Todo lugar hoje, tecnicamente, ele tem acesso à internet. Qual acesso à internet tem? Estou indo mudar na rua do Acre, número 100. Tem fibra da TIM lá? Qual que é o melhor serviço de internet da TIM que tem? E principalmente prédio velho. Eu morei num prédio velho ali na região do centro de São Paulo que não tinha estrutura de fibra ótica na época. E aí, em determinado momento, eles precisaram fazer uma obra pra passar fibra ótica e foi um inferno de fazer aquela obra. Dá uma olhada, qual a estrutura que tem, como que roda. Internet aqui, um valor baratinho que eu achei de internet por mês. R$100, e aí você vai pagar, às vezes você vai pegar a mesma operadora que você vai pegar de internet, você vai pagar do seu celular, então bota mais uns R$100 aí de celular, você vai pagar o quê? Uns R$200 por mês? Internet mais celular? Streaming! Bicho, aqui, ó, possibilidades infinitas de você se dar mal. Aqui você vai botar todos os serviços que são recorrentes do mês que você paga. Então você vai pôr Netflix, Prime Video, Max, Globo, PSN, Game Pass, Nintendo Plus, Paramount Plus, Mubi, Spotify. O que eu recomendo, tá? Vai atrás de pacote.
Eu, por exemplo, hoje tenho um pacote da Claro que me dá Globoplay de graça. Eu tenho um pacote do Mercado Livre que me dá ali um desconto no Disney. Eu vou tentando achar tudo que dá, por exemplo, minha TIM me dá YouTube Premium grátis. Então você vai fazendo tudo que der pra você fazer que vai te economizar nesses pacotes daqui. Se você sair que nem um tonto pagando tudo, você vai morrer de fome. E outros, eu vou colocar aqui alguns custos fixos que você pode ter às vezes por causa de faculdade, por causa de trabalho. Eu assino, por exemplo, o pacote Adobe, que é uma coisa que eu uso pra trabalhar. Google Drive, eu assino, por exemplo, o Verisure, que é o sistema de alarme. Você às vezes tem o Vigia da Rua, que tem o Vigia da Minha Rua. Você tem, às vezes, tem algum outro serviço que você assine na sua casa. É legal você ter esse custo fixo, por exemplo, eu tenho uma moça da limpeza que passa aqui, então eu tenho um custo de todas as vezes que ela vem na minha casa. Então é importante você ter esses gastos aí planilhados e pensados pra você não se perder neles, tá bom? Vamos falar agora de contas variáveis aqui. Tem umas que são variáveis, outras nem tanto, tá? A primeira delas chama mercado. A gente jogou aqui como base de cálculo uma conta de mercado de um homem adulto solteiro entre 700 a 900 reais. Contemplando aí itens de limpeza, cuidados pessoais, comida e tudo mais. Porém, o mercado, ele tem alguns fatores que fazem com que ele seja enlouquecedor para quem mora sozinho. Chama inflação. Você tá indo no mercado e comprar um ovo é uma coisa relativamente comum. Você fala, eu compro um ovo, né? Um ovo é super tranquilo comprar um ovo, né? Aí no outro, simplesmente comprar ovo é um artigo de luxo. Você fala, não dá mais pra comprar ovo, né? Que engraçado. E aí, às vezes, tem a carne que fica muito cara, às vezes tem, sei lá, o tomate que fica impossivelmente caro. Então as coisas, às vezes, elas dão umas flutuadas porque você deu o azar de ter nascido nesse buraco chamado Brasil. Então você precisa tomar um cuidado, porque o mercado, ele dá umas flutuadas absurdas de vez em quando. Vai apertar o seu calo muito forte, então você precisa ter um controle muito grande do quanto você tá gastando, tá? E às vezes a gente só vai entender o quanto que a gente gasta morando sozinho. Essa é a parte ruim, porque você vai entender, tipo assim, eu quero comer um chamito todo dia. Eu quero comer um Danete todo dia. Tu pode comer um Danete todo dia, à vontade, você tá livre. Pode pagar um Danete todo dia. Eu vou botar agora aqui, por exemplo, custo de alimentação pra você. Algumas pessoas têm um privilégio, minha namorada, minha noiva, tem um privilégio de ter vale alimentação, que dá pra ela ali um valor pra ela comer todo dia. Então ela tem uma grana que ela não gasta, tá livre, tá free de gastos, certo? Eu não tenho esse privilégio, então esse é um custo que eu tenho que me planejar. Eu comecei a fazer isso daqui, ó. Umas marmitinhas congeladas, que estão na faixa, sei lá, de uns 25 a 30 reais cada uma delas. Eu gosto, porque elas são saudáveis e são mais barato do que eu ir comer fora. Eu tô poupando dinheiro e tô evitando que eu gaste. Onde você vai se ferrar muito em alimentação é se você achar que você pode comer iFood à vontade ou se você pode comer ultraprocessado à vontade. Porque aí você vai pagar barato no ultraprocessado, mas sua saúde vai pro buraco. Ou no iFood você vai gastar uma grana. Assim, de você ir comer na rua, você vai pagar mais barato de comer no iFood. E de você poder controlar, às vezes de você cozinhar uma vez por semana, de você ter esse controle da sua comida, você economiza. Mas é importante você pôr isso porque esse gasto é um gasto que flutua e sua grana vai embora. De eu ter começado a comprar marmita, eu tô indo agora pro segundo mês comprando essas marmitinhas com mais assiduidade, né? Tá sobrando uma grana pra mim absurda pro mês. Mas só de parar de ir comer fora, eu comecei a reparar que um dinheiro que sobrava pra mim no fim do mês, sempre sobra um dinheirinho pra mim no fim do mês, começou a sobrar quase o dobro. Aí você fala, cara, o que tá sobrando quase o dobro? Eu falei assim, pô, era uma saída que eu ia comer, eu gastava às vezes 50 reais pra comer um PF, bom, hein, no quilão, inclusive na região da Vila Prudente, ó, quilão, ou PF ali do Largo da Vila Prudente, ó, só de economizar esses gastos daí, sobram às vezes 100 reais por semana, 150 reais por semana, que às vezes eu comeria ali numa saidinha ou outra e que eu economizo. Então é um controle que você tem que ter. E transporte também é importante. Se você tem vale transporte, vai ser descontada na folha do seu trabalho, tudo mais, beleza, vai estar lá pagando o seu bilhete único. Mas é importante você entender também se você gasta de gasolina, se você gasta de Uber, como que você gasta. É importante você entender quanto que é essa modalidade daqui, porque esse gasto também entra na sua conta. E tudo isso daqui eu botei como gasto variável, porque eles são variáveis. Eu botei o mercado, 700 a 900. Irmão, um dia que tu decidiu que tu quer comer, tu quer pegar da Heinz, tu quer pegar um macarrão de uma marca mais cara, tu quer comer contra filé ao invés de comer colchão mole, Oreo ao invés de negresco, você tá sendo muito gentil, né? Tá querendo comer fandangos ao invés de fofura. Mano, tu começou a dar um upgrade nas marcas, cara, isso aqui sobe pra 1.500. Você decidir, irmão, sério, papo reto, você decidir começar a fazer compra no Oba ou no Pão de Açúcar ao invés do Sonda ou no Açaí, só isso daí é a diferença de uma conta de 600 reais de mercado pra você. Então, às vezes, você... Sabe aquela coisa do seu pai, da sua mãe, de comprar as coisas de você comer em casa? Pô, quem diria que seus pais estavam certo, mano? Aproveitando que a gente falou de custos variáveis, eu quero entrar aqui numa parada que eu acho importante você manter um controle, tá? Quanto você vai gastar de lazer
por mês. Porque assim, não é que você vai morar sozinho que você vai deixar de sair pra balada, você não vai deixar de tomar uma cerveja, você não vai deixar de sair com os amigos, namorada, fazer as coisas. Só que qual que é o problema? Antes, na casa dos seus pais, se tudo desse errado, você ainda teria um teto pra você ir morar. Se o Tobias gastar todo o dinheiro dele indo sair com umas cadelas por aí, né? Ele ainda tem uma casa pra ele morar, né? Ele ainda vai ter ração no potinho dele e tudo mais. Eu, se gastar meu dinheiro com merda, não tenho pra onde ir parar. Então é importante você entender que você precisa planilhar isso. Eu tenho dinheiro pra essa quantidade de entretenimento que eu estou me oferecendo nesse momento? Então quando você estiver na balada, tente sempre trazer esse momento de reflexão, né? Quando você tiver com um baldinho de energético e vodka na tua frente, pare e pense, eu posso pagar isso daqui que eu estou tomando ou eu estou apenas me iludindo? Então é importante você ter um custo de lazer fixo, né? Tipo assim, eu não tenho que deixar de sair, mas assim, pô, eu posso gastar 500 reais no bar por mês. Pô, bom preço, cara. Então, pô, você vai sair, vai gastar 500 reais numa noite? Pô, gastou. Aí fica 3 semanas sem ir no bar. É uma coisa de vida adulta. É importante você ter essas responsabilidades de vida adulta pra você também. Tipo, eu botei aqui na lista aqui, ó, com um nome que chama compra burra. E compra burra é uma delícia. E o que eu chamo de compra burra? Ela não serve de nada. Então, por exemplo, qual é a compra burra normalmente que eu costumo fazer? Eu tenho uma coleção de quadros na minha parede. Sabe pra que serve esses quadros daqui? Pra dar trabalho toda vez que eu vou me mudar. Cada vez que eu vou me mudar, é plástico bolha, é botar na parede, é tirar da parede, é tapar buraco, é prender, é mudar, tal. Por exemplo, vou comprar um tapetinho, um capacho de entrada da casa do Big Bang Theory, comprar um capacho no formato da cabeça do Tobias, escrito bem-vindos. Pô, legal pra cacete. Vai tornar minha capacidade de morar naquela casa melhor ou pior? Não. É uma compra burra, mas é muito legal. E você merece, boa parte das compras burras são muito necessárias pra você viver no ambiente, tá? É decoração, é gueri-gueri, é brincadeirinha e tal. E você merece, cara, e ter seu espacinho, você poder botar uma coisinha ali que é 100% sua, é um tesão. Então coloque na sua planilha também. Eu quero morar numa casa que tenha uma bandeira do Palmeiras de 2 metros de altura de ponta a outra na minha casa. Pode ter essas coisas. Só planilhe essas coisas, tá? E outra coisa importante de você ter, e que é muito importante também, é uma reserva de emergência. Isso daqui, antes de sair da casa dos seus pais. Você vai botar todos esses gastos daqui que a gente falou junto. E você vai ter uma ideia do gasto, do custo mensal. E você vai ter uma ideia do custo inicial para você sair da casa dos seus pais. A partir de uma ideia que você tem quanto que é o gasto mensal, a partir de uma ideia que você tem do quanto é o custo inicial, o que eu recomendaria você ter de 3 a 6 vezes o custo mensal guardado na sua conta bancária. Por quê? Caso aconteça um desastre, caso você seja demitido, caso você tenha um problema no trabalho, caso você tenha um problema de saúde, você consiga se segurar de 3 a 6 meses. Não adianta nada você conseguir, eu consigo mudar, eu consigo pagar o aluguel, tá, mas se você for demitido no mês que vem, você entendeu? As coisas acontecem assim no Brasil. Então é legal você ter esse pensamento. Então eu faria essa reserva de emergência. Então eu botaria tudo aqui na planilha, bonitinho, calcularia tudo, veria preço de tudo, botaria faria o custo da reserva de emergência. E a partir do momento que tivesse tudo isso, aí eu cogitaria sair da casa dos pais. Eu quero ter um pet. Pô, o pet entra na conta, né? O Tobias tem um custo fixo e o Tobias tem um custo variável. R$200 pra botar um antibiótico na orelha do Tobias. Aí quando a gente tava lá, descobrimos uma verruga no Tobias. Gastamos mais R$200 pra ver o que era a verruga do Tobias. Sabe o que era a verruga do Tobias? Gordura. Não era nada a verruga do Tobias. Então foi R$200 que eu gastei pra nada. Só pra quê? Pra ver que ele tem uma verruga. Obrigado, Tobias. O Tobias tem ração, o Tobias tem tapetinho. Sei lá, eu quero comprar um presentinho pra ele, a caminha dele estragou, preciso comprar uma caminha nova. É importante você ter tudo isso, porque você vai entendendo quanto que é o custo do seu estilo de vida. E meu amigo, você não faz ideia o quanto você custa pra você mesmo. Então assim, se você ainda tá morando com seus pais, eu recomendaria você começar a colocar isso agora. Que aí você já vai começar a ter uma dimensão do quanto você custa. E aí você vai começando a colocar as coisas pra morar sozinho, e às vezes você vai começar a entender que o quanto você ganha não é suficiente pra você morar sozinho. E aí você vai ter um pouco da dimensão do quanto você precisa ganhar pra você estudar assim, tá? A gente fez um cálculo aqui de São Paulo, morando no Capão Redondo. Se eu for começar a pegar bairros mais caros, mais nobres, se a gente for botar coisas mais chiques, mais caras, cada vez mais morar sozinho, numa condição legal, com coisas legais, com coisas caras, é uma coisa de privilegiado e de herdeiro aqui no Brasil. Então, é importante você ter um planejamento muito sério. Por isso você vai fazer uma cópia da planilha, bonitinha, que vai estar na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, vai planilhar tudo isso, vai deixar um like no vídeo, vai se inscrever, vai comprar o meu livro também, que vai estar na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, vai deixar um comentário aí de benção, pai, e agradecer, porque esses conselhos daqui, velho, se você ouvir direitinho, mano, você vai me agradecer muito, porque quando você morar sozinho, você vai passar muito pouco perrengue. Porque perrengue você vai passar de um jeito ou de outro. Quanto mais você me ouvir, menos perrengue você vai passar. Aproveita que você chegou até aqui, vamos deixar um outro vídeo aqui na nossa série de dicas de morar sozinho pra você assistir. É nóis, valeu.